servo de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nesse momento, Pai, eu quero entregar a vida do teu filho nas tuas mãos. Pai, presbítero Jeová, o qual o Senhor conhece, Senhor, e sabe tudo quanto ele tem estudado, pesquisado, ó Pai, que o Senhor faça lembrar, ó Pai, tudo que o Senhor tem colocado no seu coração. Fala através do teu servo nesta noite para a sua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, assim nós oramos, ó Pai, e já te pedimos ser com o teu servo. Fala através dos seus lábios, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Presbítero Jeová. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Pedir aos irmãos que abram suas Bíblias. Em Hebreus, capítulo 11. Na carta aos Hebreus, capítulo 11, do versículo 1 até o 16. Hebreus, capítulo 11, a palavra de Deus diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus os transladara, visto que, como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador do que os buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é a segunda fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu e, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como uma terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem um fundamento, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido, porque também de um, e já esse amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque o que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Amém? Irmãos, no tema dessa mensagem hoje, nessa carta aos Hebreus, capítulo 11, eu tenho uma pergunta a fazer aos irmãos: qual é a sua cidadania? A sua cidadania, ela é terrena, ou a sua cidadania é de um cidadão do céu? A sua cidadania é aquela a qual você está apegado às coisas aqui dessa terra, ou você está apegado
as coisas que são do céu. A carta aos Hebreus, no versículo o primeiro e o sexto, são versículos-chave onde a igreja ela costuma usar, que ora que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas das coisas que se esperam, e sem fé é impossível agradar a Deus. A irmã Priscila aqui cantando, dizendo que nada é impossível para Deus, e não é. E ela é verdade. Agora eu vou perguntar para você, você quer viver o milagre de Deus? Quem quer viver o milagre de Deus na sua vida? E levanta a mão. Então se prepare, porque a primeira coisa para você viver o milagre de Deus é você ter que morrer para as suas próprias vontades. E você não ter nenhum tipo de recurso ao seu redor que vá movimentar as coisas terrenas nessa terra ao seu favor. Você só vai viver o milagre de Deus quando nada à sua volta estiver ao seu favor e você só ter a Deus para te ajudar. Aqui, na carta do Hebreu, vai dizer, olha, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas sim você aguardando das coisas que se esperam. Quando ele fala isso, e vai usar pessoas que foram heróis da fé no Antigo Testamento, que eles não viam solução para o problema a qual eles estavam vivendo, mas eles tinham um Deus grandioso, poderoso, que eles acreditavam que era o Criador dos céus e da terra, que iria agir em seu favor. Iria lutar as suas lutas, iria suprir as suas necessidades. Não era com chavos políticos ou com as suas próprias forças. Era o Deus Todo-Poderoso que iria pegar, iria lutar as suas lutas e iria fazer um milagre. Mas para isso, tinha que ser totalmente dependente de Deus. Eles não tinham nada, mas acreditavam no Deus. A primeira promessa que vai estar aqui, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho, que pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Do que é aparente? Que você consegue enxergar. Agora, imagine você fechar os olhos, o que você vê? Somente uma escuridão. E às vezes você sonhando ou pensando, você vai começar a materializar as coisas no seu pensamento. E foi assim que Deus criou os céus e a terra. Do nada, não existia nada. E Deus fez materializar essa terra a qual hoje nós vivemos. Esse é o Deus do impossível a qual esse povo acreditava. E se você entrou hoje, nessa noite aqui, achando que o seu problema, ele é grande, ele não é maior do que o nada onde o nosso Deus criou os céus e a terra. Aonde criou os céus e a terra, aonde nós temos um ambiente onde nós podemos respirarmos, aonde nós podemos andarmos, aonde criou o homem e criou tudo aquilo que nós vemos. Será que o seu problema é maior do que esse Deus? Mas você precisa nascer de novo. A segunda parte é que pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, o qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Aqui você vai ver duas pessoas, dois irmãos, dos mesmos pais, criado na mesma casa. Porém, um adorou a Deus com seu maior louvor e ofereceu a sua oferta agradável a Deus. E o outro pegou e, além de não oferecer aquilo que agradava a Deus, ainda matou o seu irmão. O que é que esse texto nos ensina? É que eu não tenho que ficar preocupado
com aquilo que meu irmão está oferecendo a Deus. Eu não tenho que ficar preocupado se meu irmão está levantando as mãos, se ele está fechando os olhos, se ele está ajoelhado, se ele está cantando, se ele está pulando, se ele está falando em mistério. Porque se eu ficar olhando para aquilo que meu irmão está oferecendo a Deus, eu vou perder a minha grande oportunidade de oferecer a Deus o meu culto. E além de não oferecer a Deus o meu culto, por ele estar prestando atenção àquilo que o outro irmão está fazendo, eu ainda posso cair no pecado de Caim e começar a falar mal do meu irmão, a ficar com inveja do meu irmão e a matar o meu irmão onde? Dentro do meu coração. Que em João, primeira carta de João vai dizer, olha, se você não ama o seu irmão, você é homicida. E quando é que nós não amamos o nosso irmão? Quando começamos a prestar atenção somente naquilo que o meu irmão está fazendo e começa a ter inveja dele. Começa a olhar os defeitos, no lugar de me render ao Deus a qual eu vim para a sua casa, para adorá-lo, buscá-lo, engrandecer o seu santo nome. Abel e Caim foram criados juntos, conheciam o mesmo Deus, mas cada um fez aquilo que estava no seu coração. Você veio para a casa do Senhor hoje, e qual é o seu culto e a sua adoração, o seu sacrifício que você está fazendo a Deus nessa noite? É mais um dia que você saiu de casa somente para estar aqui? É mais um dia que você estava em casa e veio para cá como uma obrigação? Ou você veio para cá com o seu coração desejoso de adorar e se render a esse Deus Todo-Poderoso? Se você não saiu de casa nessa noite com essa intenção de adorar a Deus, que você hoje entenda que você não está servindo a Deus corretamente, assim como Caim imaginou que qualquer coisa que oferecesse a Deus, Deus iria aceitar. E Deus não aceita qualquer tipo de adoração. Deus não aceita qualquer tipo de oração. Deus não aceita qualquer tipo de clamor. Deus quer um coração contrito e quebrantado diante dele, aonde reconheça que somente ele e por ele todas as coisas foram feitas. E eu e você, meu irmão, temos que nos rendermos a esse Deus Todo-Poderoso, não somente essa noite, mas todos os momentos da nossa vida. E também pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto que antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ou seja, um testemunho tão grande, uma intimidade tão grande, que Enoque tinha com Deus, que Deus falou, olha, você não é mais digno de viver nessa terra. Você não tem mais que pisar na terra dos viventes. Vem para mim, Enoque. Vem morar comigo, Enoque. E Enoque foi estar com o Senhor. E nessa noite, como é que Deus está olhando para mim e para você nesse momento? Eu não tenho que me preocupar com aqueles que não vieram hoje, ou que não querem vir mais. Eu tenho que me preocupar primeiramente com a minha vida, se Deus está ou não tendo um relacionamento comigo, para depois eu interceder pelo meu irmão, porque eu não posso amar o meu irmão sem antes me amar. Eu não posso oferecer um Deus todo-poderoso a outra pessoa, se eu não tenho essa intimidade com esse Deus todo-poderoso. Como é que Deus está falando com você, olha, fica mais aí porque eu não me importo contigo. Tu não tem intimidade comigo. Oh, Deus está querendo te tirar dessa terra, porque você não é mais digno de viver nessa terra, meu irmão. Como é que Deus está nos vendo nessa noite?
E isso é algo muito importante, porque isso depende não somente desse tempo presente, mas da nossa eternidade, se vai ser com o Senhor ou não. A outra hora sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador do que o buscam. Você crê que Deus existe? Você acredita que esse Deus ele pode mover céus e terra a seu favor? Assim como Josué, que você olhando a história, você vai dizer que ele é um louco, que Josué em batalha, na campanha, os seus inimigos quando fugiram, ele falou: Senhor, para o sol, para que eu possa alcançar os meus inimigos. Se você pensar em um minuto no texto, você vai dizer: esse cara é louco, tem que internar ele. Ele não era louco. Ele era uma pessoa que tinha intimidade com Deus. E ele acreditava no Deus a qual ele servia. E a qual eu e você dizemos que servimos. E esse Deus é poderoso, meu irmão, para parar o sol e dar vitória ao seu povo. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tiver fé, meu irmão, tu não está agradando a ninguém. Se eu não tiver fé, eu não vou estar agradando a Deus. E existia um certo fariseu, em João capítulo 3, chamado Nicodemos, que foi para falar com Jesus: olha, quem faz esse milagre aí é muito poderoso. E Jesus vai dizer para ele que ele tem que nascer de novo. E tem que nascer como? Da água e do Espírito. Tem que morrer para as coisas dessa terra. Enquanto eu e você estivermos com foco somente nas coisas aqui dessa terra, uma coisa é certa: você nunca nasceu de novo. E no capítulo 3, versículo 5, ele vai dizer: e você não herdará o reino dos céus. Por quê? Tu não tem fé. Você não nasceu de novo. É da boca para fora. E eu e você precisamos acreditar nesse Deus. Por quê? Porque nós nascemos de novo. E vamos viver os milagres de Deus na nossa vida. Não porque somos merecedores, mas porque nós nascemos de novo e temos a promessa do nosso Deus. Ele prometeu, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Olha outra coisa, no tempo de Noé, que ele estava construindo a arca, não havia nada de uma embarcação parecida com a qual ele construiu. E não somente isso, nunca havia chovido. E as pessoas olhavam Noé construindo aquele monumento grandioso. E ficavam olhando e pensando: esse cara é louco. Não, mas vai chover. Deus vai trazer castigo na terra. Não, não vai chover. Porque chuva nem existe. Você está inventando algo, Noé. Não, mas Deus prometeu para Noé que iria chover. Prometeu para Noé que iria trazer juízo na terra. Assim como prometeu para mim e para você que ele irá voltar e vai buscar os seus. Muitas das pessoas não estão acreditando ou estão vivendo. Alguns até acreditam, mas não vivem na esperança dessa volta do Senhor. E criticam as atitudes daqueles que estão vivendo a vontade de Deus.
E ele fala: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Olha uma outra promessa. Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Imagina você andando ou em casa, Deus falar para você: olha, sai que eu vou te levar para um lugar onde eu vou te mostrar, aonde mana leite e mel. Mas, Senhor, eu estou na Mesopotâmia. Para quem estudou geografia bíblica, vai entender, a Mesopotâmia é um lugar fértil. Eu estou na Mesopotâmia, na melhor terra do Oriente Médio. Mas sai, Abraão, que eu vou te levar para um lugar aonde mana leite e mel. Imagina você estar estabilizado em um emprego, você está estabilizado na sua casa, uma casa boa, bonita, e Deus mandar você sair. Você vai acreditar que isso é de Deus? Você vai dizer: isso é coisa da minha cabeça. Mas o que Deus tem preparado para você, meu irmão, o que Deus tem preparado para você, minha irmã, não é aquilo que você imagina, não. Os propósitos deles é maiores do que os meus e os seus. E para alcançarmos coisas maiores, os milagres de Deus, devemos dar ouvido ao chamado de Deus, mesmo que nós não consigamos ver lá na frente o que Ele tem prometido, mas nós temos que sair em direção cumprindo a voz daquele que nos chamou. As pessoas têm dificuldade hoje de se separar de pai e mãe nos seus mandamentos, que diz que o homem se unirá à sua mulher e serão uma só carne, e deixará pai e mãe. Hoje o que mais tem é o seguinte: os pais e a mãe estão criando filhos, mas não estão criando um marido, não estão criando uma pessoa para a sociedade. Eles estão criando seus filhos para serem eternamente filhos dele. E quando casa, quer debaixo do seu colo, quer ainda que fique as suas regras dentro da sua casa. Mas se você casou, meu irmão, as suas regras, você tem que abandonar pai e mãe. Se você tem dificuldade disso, ainda mais como você teria se você fosse Abraão, de sair de uma terra fértil para ir para um outro lugar onde você não conhece. Por isso que eu e você, nós não fomos Abraão. Porque se talvez nós não teríamos alcançado isso. Estamos vivendo aqui nessa terra. E falando, queremos ter a fé de Abraão. Quer mesmo? Começa a ler a história de Abraão, você vê o sofrimento desse homem. Talvez você fale: nunca mais eu canto esse hino. Para ter essa fé, teve que sofrer muito. Então, cancela a fé de Abraão na minha vida. Então, porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E que pátria é essa? É uma pátria aonde não é essa aqui terrena. Aonde a nossa cidadania não tem um brasão brasileiro do Brasil. Aonde as pessoas saem dos seus países buscando algo melhor em outros países. Você vê bastante brasileiro indo para os Estados Unidos, Canadá, Europa, Austrália, Japão, buscando algo melhor. Ele quer uma cidadania lá. Ele vai ficar lá um tempo, depois vai pedir um visto por causa da cidadania. E ele vai ter que negar a sua cidadania, a sua pátria amada, onde ele nasceu. Vai ter que fazer juramento, negando a sua cidadania de onde você pegou e você nasceu. E todas as leis daquela cidadania que você tinha não vai reger mais a sua vida. Vai ser a cidadania para onde você foi. E as pessoas buscam, estudam para ir para esse lugar. Buscar uma vida melhor para ele. Buscar uma vida melhor para a sua família. Buscar uma segurança para a sua família. Só que aqui, que você tem que entender o seguinte. Na China, eu estava vendo um documentário. Se você quiser ser nacionalizado chinês, você tem que negar a sua pátria, vai ter que ter lá um outro nome,
E se você depois quiser negar a pátria chinesa, o governo lá tem que autorizar você pegar e ser nacionalizado por outra nação. E eu e você aqui, meu irmão, quando dizemos, como lá em Nicodemos, que nascemos de novo, não é mais essas leis mundanas que nos regem. Por isso que a primeira carta de João, capítulo 2, vai dizer que o mundo não te ama porque você não é desse mundo. Mas se o mundo te ama, as coisas do mundo está no seu coração, essa pátria aqui, ó, a qual você está vendo, você não nasceu de novo. Você não conseguiu a sua nacionalidade, a qual você acredita que tem. E para você conseguir essa nacionalidade, seu nome tem que estar escrito aonde? No livro da vida. É lá onde Deus vai pegar e vai escrever o seu nome. E aí sim você vai ter uma nova nacionalidade. E o que vai reger a sua vida e a minha vida não é mais essas leis mundanas. Por isso que nós não podemos ficar apegados a coisas aqui desse mundo. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Ou seja, assim como eles viram Abraão, ele poderia voltar para a terra dos seus pais. Noé, não, se ele quisesse viver aqui na terra, não obedecendo a Deus, não precisaria construir a arca. Enoque, ele não precisaria ficar adorando a Deus, porque ele estaria pegado às coisas aqui dessa terra. E 1 Pedro vai dizer o seguinte, olha, quem volta é o cão que volta o seu vômito e a porca lavada que volta à lama. Que isso não venha acontecer comigo e nem com você, meu irmão. Porque nós temos uma pátria a qual nosso Deus Todo-Poderoso nos prometeu. Jesus prometeu aos seus discípulos que ele iria para o Pai e iria preparar lugar. E é esse lugar a qual eu e você temos que almejarmos lá na frente. E nada nem ninguém pode nos impedirmos da nossa caminhada. Mas agora desejo uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Que eu e você desejamos, meu irmão, uma melhor pátria sem ser essa. Desejamos uma pátria aonde você não consegue tocar aqui, aonde você não consegue pisar, aonde os seus desejos, o meu desejo é somente de caminhar em direção a essa pátria. Quem nasceu em outro estado sabe muito bem disso. A gente sempre fala minha terrinha, minha terra natal, como eu sou paraibano, fala minha terra natal, minha terrinha. Dá vontade de voltar, dá vontade de ver como é que está lá. Mas lendo esse texto e pensando nessas coisas, eu não tenho mais vontade de voltar para lá. Eu tenho vontade de ir para essa terra aonde Jesus falou que iria fazer a minha morada. Aonde o seu desejo é lá. Aonde você vai andar como um peregrino. O peregrino, ele não para pegar e construir coisas aqui nessa terra. E qual é o desejo do homem? É a cada dia trabalhar e construir e ganhar mais e mais. Mais e mais. Para se estabelecer as suas estacas aonde? Aqui nessa terra. E quando você morrer, vai ficar aí. Às vezes seus filhos nem vão usufruir disso. Aonde eu tenho um amigo que ele não tem filhos,
e ele não se dá com a sua família, e construiu algum patrimônio. Ele não é rico demais, mas tem um patrimônio muito bom. Mas ele não tem filho, não se dá com seus sobrinhos, não se dá com seus irmãos, não tem mais pai nem mãe. E ele já está um pouco de meia idade, e ele sabe que daqui a pouco ele vai partir. E ele não constituiu família, mora sozinho. Todo esse bem dele que ele construiu, ele vai levar o que dentro do caixão dele? Lembro do presbítero Elia Delfino. Nada. Não vai levar nada. Todo o seu trabalho, todo o seu esforço, tudo aquilo que você conquistar, os tesouros aqui dessa terra, vai ficar aqui nessa terra, para as outras pessoas desfrutarem dela. Não vai ficar nada. Você não vai levar nada para você. Mas se você andar com um peregrino nessa terra, a qual Jesus mandou os seus discípulos, assim como eu e você dizemos que somos dele, ele fala assim, olha, ide pregai o evangelho a toda criatura, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele não manda você ir construindo bens. Ele não manda você ir construindo mega espaços. Ele não manda você pegar e se apegar às coisas dessa terra. Ele manda você ir e pregar o evangelho. Mas você só consegue ir e pregar o evangelho se você nascer de novo. Se você não nascer de novo, não tem como você ir e pregar o evangelho. Não tem como você dizer que ama a Deus e eu dizer que ama a Deus, se eu não tiver o evangelho como precioso na minha vida. Não tem como eu dizer que eu sirvo a Deus e não tenho o prazer de pregar para as outras pessoas desse Deus Todo-Poderoso. E qual é a primeira coisa que nós vemos quando as pessoas não querem falar de Deus? Vai arrumar desculpa para tudo. E se na verdade se lembrasse daquela de onde haviam saído, teria oportunidade de tornar. Vamos, meu irmão, vamos lá falar? Não. A oportunidade dele de tornar é muito maior. Ele não quer ir, porque ele está apegado às coisas onde? Dessa terra, as coisas visíveis. Mas quando eu e você andamos como peregrino, como cidadão dos céus, eu só quero caminhar em direção ao alvo. Não tem uma outra coisa, porque o meu alvo é Cristo. E vou combatendo o bom combate. E vou caminhando e trilhando em direção a Cristo. Jeová, e as coisas dessa terra e sua filha? Ela vai pegar e vai servir o mesmo Deus que eu sirvo. E se não servir, é uma responsabilidade dela. Eu tive o prazer de pregar para ela. E se ela ficar, foi escolha dela. Mas eu vou caminhar em direção a Cristo. Mas, Jeová, você não vai deixar uma casa para ela maior do que uma casa ou qualquer patrimônio que eu possa deixar para minha filha e para minha esposa. É o amor ao meu Deus que eles vão ter que ter o exemplo. Porque eles terão a oportunidade de alcançar o mesmo destino a qual eu estou trilhando a minha caminhada. E nós vemos pessoas hoje trabalhando, se matando de trabalhar. Igual um dia eu fiz isso na minha vida, achando que as coisas aqui dessa terra eram muito preciosas. Eu estava muito enganado. E para viver o milagre de Deus na minha vida, assim como perguntei para os irmãos, quem quer viver, se prepare para morrer. E se prepare para pegar e deixar Deus trabalhar nas suas vontades. Eu gosto do Soarinho, que o Soarinho ele me fez conhecer a intimidade de Deus. Onde meu orgulho e minha soberba de conhecimento e de ter as coisas, ela era muito grande.
Quem não quer ter uma vida estabilizada? Quem quer ficar dependendo dos outros? Quem quer ficar pedindo algo a alguém? Ninguém quer. A fala sempre da moda é: você tem que alcançar a sua independência. Você não tem que ser dependente de ninguém. A minha filha vai estudar para não precisar de marido. Olha, meu filho, olha, aprende a fazer comida, não precisa precisar de esposa, não. Porque você é totalmente dependente. Mas essa sua dependência, meu irmão, essa sua independência, isso traz uma soberba muito grande no seu coração. E quando eu fui para o Suarim, uma coisa, ela estava caminhando bem e tive que abandonar tudo. Mas ainda eu havia colocado uma reserva. Só que nessa reserva Deus foi trabalhando a reserva financeira e foi tirando. E o carro quebrando. E eu sem entender, e o pastor perguntou como é que está. Eu falei, Deus está trabalhando. E eu sabia que ele precisava apertar mais ainda. Porque quanto mais você aperta a cana na moenda, vai sair caldo. E Deus foi apertando até o momento que eu tive que escolher entre 3 coisas muito importantes para mim. A educação da minha filha, que eu pagava o colégio, pago o colégio para ela. Ir para o Suarim, a qual eu estou tendo uma intimidade muito maior com Deus. Ou entregar meu dízimo, porque o carro tinha quebrado e eu não tinha mais nenhum recurso. Ou eu não subiria mais para o Suarim e não cumpriria o chamado de Deus para a minha vida. Ou eu tirava minha filha do colégio, que eu não estava conseguindo mais pagar o colégio para ela. Ou, entre esses dois, não seria fiel a Deus no dízimo. E chamei a minha esposa, eu falei, olha, Daniele, conta não fecha, não dá mais. E aí a gente vai ter que conversar com o pastor e vamos pegar e vamos ter que fazer uma dessas 3 escolhas, porque não dá, não tem como subir mais. Não tem como subir, eu não posso ficar com dívida, ou não tem que tirar a Danizinha do colégio, ou o dízimo. Tá? Esse daí, ninguém pensa 2 vezes em tirar, né? Mas aí, meu irmão, quem rege a minha história e a sua história, não sou eu nem é você, não. E quando você coloca a sua situação diante de Deus, você vê Deus trabalhar de uma forma que você fala assim, Senhor, eu não sou digno de tanto amor. E eu falei da minha dificuldade em uma reunião para os irmãos, a situação que eu estava vivendo. E o pastor depois manda um áudio, que nem sabia da reunião, falando sobre a responsabilidade do obreiro em cumprir a obra. Eu falei, tem que subir com sua linha a pé. Sai de manhã. Porque a responsabilidade do obreiro, o chamado é maior do que o obreiro. E você ficar perturbado. E mesmo assim, eu fui cumprir o chamado, falei assim, vai tudo. Vou entregar meu dízimo, o colégio vai chorar, e ela vai estar estudando. Vou conseguir pagar, não sei como, mas eu fui na fé. Porque sem fé era impossível agradar a Deus. E chegando em casa, muito perturbado, um domingo após o culto, a Daniele me chama no canto e fala assim, Jeová, Deus tem uma bênção para nós. Um casal de amigo nosso falou que Deus falou com ele o seguinte, olha, nós iremos pagar o colégio da sua filha até o final do ano. Não se preocupe. Deus tem cuidado de nós, irmão.
E essa dificuldade, a dificuldade que eu falei aqui de Abraão, lendo a carta, e eu fiquei pensando, olha, Abraão saiu, cumprindo a chamada de Deus. Ele largou sua estabilidade para acreditar na promessa de Deus. E não é na primeira nem na segunda dificuldade que Abraão abandonou o seu Deus. Ele teve diversas dificuldades. Eu comecei a pensar na vida daquele homem. Eu falei, Senhor, Tu és fiel. Meu irmão, se você está passando por alguma dificuldade, isso não é jargão. Mas coloca na mão de Deus e não desista de buscar esse Deus. Não deixe que a dificuldade venha parar o seu ministério. Não deixe que a dificuldade venha parar a sua adoração a Deus. Porque Deus irá trazer o escape. Deus irá trazer o socorro na sua vida. Mas somente se você acreditar, se você tiver fé. Mas eu não estou vendo. Mas Deus está trabalhando. Eu não estou vendo, mas Deus está intercedendo por você, meu irmão. Caminha, não para. Continua marchando. Continua adorando esse Deus Todo-Poderoso. Ele fez no passado e continua fazendo hoje. E eu só dizia a Deus, Senhor, não tenho palavra para te agradecer o quanto o Senhor tem sido fiel para comigo. Mas eu poderia pegar e não entregar o meu dízimo. Pastor André não iria saber, pastor Leandro não iria saber, mas Deus iria saber. Eu poderia ter sacrificado a minha filha, ter tirado do colégio, por não acreditar que Deus poderia pegar e suprir as minhas necessidades. Eu poderia pegar e não chegar para o pastor André e falar, pastor, eu não vou subir mais, porque eu não tenho condições. E escaparia, tentava correr do chamado, assim como Jonas tentou correr. Mas a minha atitude naquele momento foi de acreditar que Deus iria suprir as minhas necessidades. E qual tem sido a sua postura diante das suas necessidades? É como cidadão dessa terra que só fica preocupado com ouro e prata? Ou é como cidadão do céu? Jesus disse para Pedro, dá a Deus o que é de Deus, e dá ao homem aquilo que é do homem. A moeda era do homem, por isso pagou imposto para César, mas a adoração é para Deus. Se você ficar preocupado com as moedas, com as coisas aqui desse mundo, você pode ter certeza, você não nasceu de novo. Você não tem intimidade com Deus. Você não herdará o reino dos céus. E nessa noite, você ouviu essa palavra. Palavra essa que não é minha, mas do Senhor. Aonde Deus diz o seguinte, que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você já está dizendo que não acredita, tu não está agradando a Deus. Se você acha que não tem mais solução, não está agradando a Deus. Em Isaías vai dizer que ainda não se viu e ainda não se ouviu que um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Vou pedir à amada igreja que venham todos aqui na frente e os ministros estejam aqui na frente. Estaremos orando, irmãos. Por todos. Oração essa, a qual é difícil abandonarmos os nossos desejos, os nossos sonhos,
os nossos projetos, as realizações que nós tanto queríamos. Porém, mais do que isso, temos que nos apegarmos à vontade de Deus. Hebreu vai dizer o seguinte: olha, de longe eles alcançaram e viram, mas não receberam a promessa. Promessa essa qual estava no seu coração, mas Deus tem uma promessa maior que vai estar escrita em 1 Pedro, que é o reino dos céus. E essa promessa que Ele tem para mim e para você irá se cumprir quando você nascer de novo. Amém? Feche seus olhos. Pai, nessa noite, Deus, nós nos encontramos diante de Ti, Senhor. Reconhecendo, ó Pai, a nossa pequenez diante, ó Pai, desse mundo. Reconhecemos, ó Deus, que nada somos, mas o Teu amor, Senhor, nos constrange. A Tua fidelidade nos constrange, Senhor. Como são as grandes maravilhas que o Senhor tem feito por nós. Teu discípulo na caminhada, Senhor, eles iam pregando o Evangelho, fazendo prodígios e maravilhas, Senhor. Era confirmação, ó Pai, que o Senhor estava com ele. Pedro não tinha ouro nem prata, Senhor, mas ele tinha poder e autoridade. Pedro negou, Pai, a sua profissão, Senhor, para ser pescador de homens, a sua estabilidade financeira, Senhor, para viver, ó Pai, os Teus mistérios. Nós não queremos apegarmos, Senhor, a cargo, ó Pai, aqui nessa terra em nenhuma empresa, Senhor. Nós não queremos nos apegarmos, ó Pai, a carro nem a casa, Senhor. Nós não queremos nos apegarmos à nossa conta bancária, Deus. Nós queremos nos apegarmos somente a Ti, Deus. Somente a Ti, Senhor. Queremos viver os Teus milagres, Senhor, sobre as nossas vidas. E por isso nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti, Deus. Homens, ó Pai, acordaram e caminharam nessa terra e foram cerrados ao meio, Senhor, por causa da Tua palavra. Que foram crucificados de cabeça para baixo por causa da Tua palavra, Senhor, mas não se renderam. Que foram partidos ao meio para o cavalo, Pai, porque não, Pai, amou esse mundo. Deus, no nome de Jesus, nos ajuda, Pai, a não olharmos as coisas desse mundo, Senhor, a não fazermos conflito, ó Pai, por nada daquilo, ó Pai, que é terreno, Senhor. Mas, ó Pai, a caminhar, ó Pai, diante da Tua presença. Cumprindo os Teus mandamentos, Senhor. Te buscando, ó Deus, e Te adorando em espírito e em verdade. Doando a nossa vida e o nosso tempo para o Teu reino, Senhor. Sendo um agente de bênção nessa terra, Deus. Ah,
Senhor, no meio da perseguição e da dificuldade, teus filhos caminhavam, Pai, pregando o poder. E na imposição de mãos, ó Pai, aqueles que te recebiam, Senhor, era batizado no Espírito Santo, Deus. Queremos viver a tua vontade, Senhor, negando a nós mesmos, ó Deus, porque nós não queremos o nosso nome registrado no cartório aqui, Senhor. Nós queremos, ó Deus, um passaporte, uma cidadania nova aqui nessa terra, Senhor. Nós queremos, ó Deus, é o nosso nome escrito no livro da vida, aonde somente o Cordeiro que é digno de abrir o livro, Senhor. Digno de abrir o livro, Senhor. E nos chamará por encontro triunfal contigo, Senhor. Um encontro contigo, ó Mestre. Queremos ouvir, ó Pai, vinde bendito do meu Pai. E tomai por herança o que vos tenho prometido, Deus. Não deixe, Senhor. Não deixe que nenhum do que estão aqui se perca, Pai. Não deixa, Senhor, que nenhum daqui se perca. Deus querido e amado, se alguém entrou aqui duvidando, Senhor, do teu poder, ó Pai, que ele saia daqui nessa noite, ó Pai, renovado, Senhor. Renovado, Senhor. Se alguém entrou aqui, ó Pai, nessa noite, Senhor, passando por alguma dificuldade, Deus, a qual eu me encontrava e precisava do milagre do Senhor, entra com a tua providência, entra com o teu agir, no nome de Jesus. Deus, aquele que vem intercedendo pelo seu familiar, Senhor. Deus, porque nós não queremos que os nossos se percam, Pai. Vai de encontro, Senhor, os nossos familiares nessa noite. E convertendo, ó Pai, os corações deles, ó Pai, para Ti, Senhor. Vai naquele quadro, Senhor. E aí tira aquela pessoa com aquele quadro de depressão, Senhor. Traz a cura, Deus, traz a cura, Senhor. Traz a cura, Senhor.
naquela que o médico já falou que não tem mais jeito, Senhor. Mas Tu és o Deus do impossível, Deus. Vai de encontro, Senhor, naquela sala de hospital, Senhor. Arranca esse tumor, ó Pai, no nome de Jesus. E glorifica o Teu nome, Pai. E glorifica o Teu santo nome. Deus, no nome de Jesus, manifesta a Tua libertação, Senhor. Que as algemas, ó Pai, e as correntes venham cair agora por terra no nome de Jesus. Que toda perturbação, Senhor, venha ser repreendida agora no nome de Jesus. Todo espírito maligno que tem perturbado essa casa, ó Pai, nós repreendemos agora no nome de Jesus. Todo espírito, ó Pai, de Zé Pilita, Senhor, que tem trazido vício, Deus, no nome de Jesus, nós repreendemos agora no nome de Jesus. Toda Exu caveira que tem tentado trazer a morte, Senhor, contra o Teu filho, ó Pai, joga por terra agora no nome de Jesus. Todo espírito maligno bate em retirada agora no nome de Jesus. Todo espírito, ó Pai, de pombagira, Senhor, que tem vindo, ó Pai, tentando trazer a prostituição, Senhor, nós repreendemos agora no nome de Jesus. No nome de Jesus, vai caindo agora por terra todo o mal, Senhor. No nome de Jesus, ó Deus. Se foi feito, ó Pai, com trabalho de bruxaria, Senhor, de macumbaria, Senhor, nos cemitérios, Senhor, nas encruzilhadas, Senhor, nas mata-virgens, Deus, nós repreendemos agora toda enfermidade, Senhor, que tenta colocar contra o Teu filho. Toda macumba agora, Senhor, seja repreendida no nome de Jesus. Dai ordem aos Teus anjos nossos respeito, Senhor, para que eles venham guerrear as nossas guerras, Senhor. Deus, eu também te peço, Senhor, pelo aquele Tua filha e Tua filha, Senhor, que há muito tempo, Deus, não tem uma intimidade profunda contigo. Que por alguma coisa, Senhor, desanimou, Senhor, de estar na Tua casa. Que as coisas do dia a dia, Senhor, fizeram, ó Pai, esfriar. E que já não consegue mais ouvir a Tua voz. Que não consegue mais sentir a Tua presença e ele não sabe, Senhor, mais o que fazer. Elias se encontrava, Senhor, numa caverna, ó Deus. Depois de uma grande batalha, Senhor, onde viu o fogo cair do céu e lamber o altar, Senhor. Mas ele se encontrava sozinho. Deus, que Teu Espírito agora, Senhor, venha sobre aquele, Senhor, e redime, ó Pai, aquele que está na frieza espiritual contigo. E ele volte, ela volte a ter intimidade contigo, no profundo e no secreto. E usa-os, ó Pai, para a honra e para a glória do Teu louvor. É assim que eu te oro, Senhor, crendo, ó Pai, na vitória, crendo que o Senhor ouviu os nossos clamores nessa noite. No nome de Jesus, que esse nome tem poder, ó Pai, no céu e na terra. Esse nome é todo poderoso.
nossos pés venham enfraquecer, Senhor. Não deixa que a nossa cabeça venha olhar para trás, ó Deus, mas que venhamos marchar, Senhor, seguindo em direção ao alto.